Olha, galera, vou falar uma coisa aqui pra vocês, viu? Eu acho que eu li uns 26 livros esse ano, mais ou menos em torno disso, e é difícil mensurar o quanto eu evoluí, tanto em mentalidade como também como pessoa, depois dessas leituras. Principalmente nesses 4 livros que eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo. E pense num negócio difícil, é você conseguir selecionar 4 livros, depois de ter lido vários que são bons e vários que te impactaram. Mas, depois de muito esforço, eu selecionei aqui 4 livros que eu considero que mudaram minha vida e que eu acho que também podem mudar a sua que está assistindo esse vídeo. Depois desse ano, eu tive a certeza que a leitura é um hábito que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu realmente não sei o que passava na minha cabeça há, sei lá, 5 anos atrás, quando eu tinha aversão a ler. Na época do colégio, eu nem lia aquelas leituras obrigatórias, eu, procurava resumo no YouTube. É claro que esses 4 livros que eu vou te indicar, não é, você vai ler esse livro e sua vida vai mudar, é claro que não. Mas esses 4 livros, eles conseguiram me trazer reflexões muito profundas sobre o caminho que eu tava tomando naquela época vulgo esse ano, né? Mas beleza. E aí eu consegui ter umas reflexões que me deram uma luz, pelo menos no momento que eu tava passando, e até também me tornaram uma pessoa melhor. Eu vou colocar aqui em ordem dos livros que eu mais gostei, mais me impactaram, ou seja, o último é o que mais me impactou e que mais me trouxe reflexões. E claro, já se inscreve aí se você gosta desse tipo de conteúdo e deixa seu like para saber que você gostou do vídeo. O primeiro livro é esse daqui. O Poder do Mito, do Joseph Campbell. O Poder do Mito, ele é um livro um pouco diferente. Na realidade, ele é uma entrevista do Joseph Campbell com o Bill Moyers, em que eles têm uma conversa a respeito de mitologia, filosofia, assuntos da vida, evolução da humanidade, todo tipo de assunto assim filosófico que você pode pensar, tem nesse livro. Mas principalmente mitologia. Esse livro, ele conseguiu me impactar muito porque eles botam pautas muito profundas dentro desse livro, vulgo essa entrevista, né? E quando eu digo que é um livro um pouco diferente, é justamente por isso. Ele não é um livro de narrativa, ele não é um livro propriamente de desenvolvimento pessoal, na verdade, muito longe disso. Ele é um livro com temas reflexivos e profundos. O Joseph Campbell, ele inclusive foi um dos consultores para a criação do filme Star Wars, né, o conhecido filme Star Wars. E ele até faz algumas referências, ele fala do Darth Vader em um momento do livro, mas o principal foco dessa leitura é falar sobre a mitologia em si, sobre religiões, sobre ensinamentos que as religiões passam pra gente. Ele fala sobre budismo, cristianismo, etc. Inúmeras histórias de deuses, enfim, tudo que vocês puderem imaginar, esse livro traz. E foi uma leitura que me impactou justamente porque, às vezes, ele fala sobre temas da mitologia que se conectam totalmente com o nosso contexto atual. É impressionante você ver que as sociedades antigas, eles já meio que tinham um conhecimento profundo da psicologia humana através dessas histórias de mitologia, de deuses. Tudo isso se reflete na realidade no comportamento humano. E o Joseph Campbell, ele acredita que os mitos, eles podem ajudar as pessoas tanto a se tornarem melhores, como também se autoconhecer. Porque, como eu falei, a mitologia, essas histórias, né, que a gente escuta desde que somos crianças, elas refletem a psicologia humana, o comportamento humano. Então não tem nada melhor do que você conseguir entender os seus comportamentos, o comportamento da sociedade, do que ver como é que as pessoas, civilizações antigas pensavam. Então, esse livro ele é sensacional, é um livro bem diferente, e eu indico principalmente para as pessoas que gostam de mitologia. Também para quem gosta de estudar a jornada do herói, storytelling, ele também é uma ótima opção. O próximo livro é A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Sim, eu sei, é um livro de desenvolvimento pessoal. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito, mas eu vou falar aqui pra vocês como uma pessoa que já leu vários livros de desenvolvimento pessoal. Na verdade, até esse ano eu só li esse tipo de livro. E eu posso dizer que, disparadamente, esse foi o melhor livro de desenvolvimento pessoal que eu já li. Eu gosto do Napoleon Hill. Eu posso até fazer um vídeo falando mais a respeito desse autor. Já li outros livros dele, como Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo. Mas esse livro, ele me surpreendeu porque eu comecei a ler ele numa época que eu já estava um pouco saturado de ler sobre desenvolvimento pessoal. Eu já tinha lido muitos livros a respeito desse assunto, né? Eu já estava naquela pegada de, poxa, tá se repetindo já os livros, né? Os mesmos conteúdos. Mas ele me surpreendeu porque, apesar de ele ter realmente um conteúdo bem repetitivo que a gente vê por aí, os gurus falando, os coaches, né? Ele trouxe sim várias outras perspectivas de coisas que eu não tinha pensado antes. Resumidamente, ele é como se fosse pode dizer assim, um manual do desenvolvimento pessoal. Né, ele vai dar 16 leis que o Napoleon Hill estudou durante toda a vida dele, entrevistando pessoas mais ricas, empresários, pessoas de sucesso, que ele considerou as 16 leis que fizeram essas pessoas se transformarem em que elas são. Né, essas pessoas
triunfarem, prosperarem e serem abundantes. Então é como literalmente fosse um manual. Ele vai trazer todas as leis, só que ele não vai falar só sobre essas leis. Ele também conta histórias dele, no desenvolvimento da vida dele, certo? E uma coisa que eu acho interessante nesse livro é que o Napoleão Hill não tem vergonha de falar que ele fracassou inúmeras vezes. Ele não tem vergonha de falar sobre os erros que ele cometeu, né, de ele se autocriticar. Então eu gostei porque trouxe várias perspectivas. E não só sobre desenvolvimento pessoal. Ele também fala sobre empreendedorismo, ele também fala sobre vendas, ele fala sobre comunicação. Poxa, se eu fosse, tipo, escolher só um livro na minha vida para ler de desenvolvimento pessoal, com certeza seria esse. Né? E eu botei ele nessa lista justamente porque eu já estava saturado dessa leitura e eu li esse livro e acabei assim, meu Deus, esse livro aqui realmente ele pode mudar a vida. Aí também só lembrando, eu tô colocando aqui o meu link de afiliado da Amazon desses livros, caso você se interesse por algum deles. Esse livro que eu vou falar agora, ele é interessante porque ele é um terço, né? Um terço não, na verdade, bem menos do que todos os outros livros que eu já citei aqui. Ele é muito pequeno, vou explicar o porquê eu escolhi ele. Mas já adiantando, o livro é A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Vamos lá. Pra quem já leu esse livro, sabe que ele é uma novela, né? Ele é bem pequenininho, acho que uns 90 páginas. Né, nem se compara, por exemplo, com a Lei do Triunfo, que são, sei lá, 600. E por que eu coloquei esse livro? Apesar de ele ter uma narrativa muito forte, né, muito boa, e também passou muitos ensinamentos, toda a questão de você viver a vida para outras pessoas, você refletir sobre o caminho que você está tomando, todos esses ensinamentos profundos, eu não coloquei essa lista propriamente por conta da narrativa, porque ele foi a porta de entrada para que eu começasse a ler mais sobre literatura. Antes desse livro, eu só tinha lido O Estrangeiro, do Albert Camus, foi o único livro de literatura que eu tinha lido, e depois de ler A Morte de Ivan Ilitch, eu comecei a ficar fissurado por esse mundo da literatura. Eu comecei a deixar os livros de desenvolvimento pessoal um pouco de lado, apesar de que, eu até já falei em um vídeo, eu recomendo que vocês assistam, vou deixar aqui no card, que é Como Eu Criei o Hábito de Ler. Hoje em dia eu ainda leio desenvolvimento pessoal, livros técnicos, enfim, mas agora eu adicionei o hábito de ler livros de literatura. Tanto que agora eu tô lendo As Memórias Póstumas de Brás Cubas, inclusive o celular tá apoiado nesse livro. E esse, como eu falei, né, esse livro aqui, ele foi a porta de entrada para eu começar a entrar nesse mundo e descobrir o quanto eu tava atrasado. Na verdade, não sei se atrasado é uma palavra muito boa, mas o quanto eu tava perdendo tempo, né, vamos dizer, em não estar lendo livro de literatura. Porque eu acreditava antigamente que, poxa, literatura era algo mais como assistir uma série da Netflix, um filme, tipo algo mais pra diversão. E eu gostava muito de ler pra me desenvolver. E esse livro ele veio pra acabar totalmente com esses meus argumentos. Porque as reflexões que eu tive com ele foi um aprendizado muito forte que eu não tive praticamente qualquer nenhum outro livro. Justamente porque a narrativa me trouxe reflexões que os livros de desenvolvimento pessoal eles não conseguem trazer. Porque os livros de desenvolvimento pessoal, você sabe que eles já vão vir meio que com coisas já pré-definidas, né? Vai ser, tipo, mais direto ao ponto. Esses livros de literatura, ele me trouxe realmente uma reflexão mais profunda, porque eu entrava dentro da história e conseguia me colocar no lugar do personagem. E aí, dessa forma, eu tinha reflexões que eu não conseguiria ter em livros como, por exemplo, A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, que eu citei anteriormente. E bom, é por isso que eu tenho consideração tão grande por esse livro, e por sinal foi graças a ele que o próximo livro que eu vou falar, ele foi escolhido como o livro mais impactante que eu li nesse ano de 2023. E agora, rufem os tambores para o livro que mais me marcou no ano de 2023. Esse livro é nada menos, nada mais do que Crime e Castigo, do grande Dostoiévski. Olha, recentemente eu fiz um vídeo, vou até deixar no card também, falando como foi minha experiência lendo esse livro. Lá eu me aprofundo mais de como foi minha leitura, né, alguns ensinamentos que eu tive em relação ao livro, mas poxa, dando um resumo aqui, cara, que livro sensacional, sério. Que livro, que reflexão, que narrativa. Eu já conhecia esse livro porque, enfim, é um dos maiores clássicos da literatura, né? Não tem nem o que dizer. Mas depois que eu li, sabe quando você termina o livro, você, tipo, fecha assim um livro, você deita e fica, tipo, cara, que foi isso? Foi a sensação que eu tive com esse livro. Eu fiz várias anotações desse livro, né? Botei várias frases, eu explico mais nesse vídeo. Assiste esse vídeo que vale a pena, viu? Assiste que lá eu explico melhor sobre como foi minha experiência. Mas toda essa trama psicológica, toda essa narrativa, o aprofundamento no personagem principal, né? Os pensamentos dele, ver a evolução dos pensamentos dele conforme vai passando a narrativa, você entende muito sobre a psicologia e o comportamento humano, mesmo sem que você queira, sabe? Tipo, como eu falei, a diferença entre esses livros e livros de desenvolvimento pessoal é que você entra dentro da mentalidade do personagem, entra dentro da situação que está acontecendo, todo o contexto, e aí você consegue ter reflexões
mais profundas a respeito do que está acontecendo e do porquê o personagem está tomando aquelas decisões, né? Porque ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. É impressionante o quanto esses livros conseguem passar sobre a psicologia humana, né? Todos os ensinamentos, tanto em relação às atitudes do personagem, como também coisas da vida, né, coisas da vida de forma geral, fora as referências também que ele faz a outros livros, como por exemplo a Bíblia. Então, cara, esse livro, sim, se você quer ler um livro, né, em todo o seu ano, pô, eu só quero escolher um livro para ler no meu ano, leia esse, certo? Leia esse. Ele é um pouco pesado, de certa forma. Ele tem até uma leitura mais densa, realmente não é um livro para você chegar e, poxa, ler tudo em uma semana, enfim. Mas é um livro que você precisa, pô, ler com calma, estudar, refletir, né, pegar todos os ensinamentos que o autor quer passar, entender todo o contexto também que o autor está escrevendo esse livro, certo? Então, cara, leiam esse livro, ele é sensacional, foi o livro que mais me impactou, né, que mais me fez refletir, e também foi o livro que eu mais gostei, né, eu deixo isso bem claro também. Fica aqui a recomendação, esse foi o meu livro favorito, ele me fez refletir muito sobre algumas questões da vida, sobre toda aquela questão de você ter que pagar pelos seus erros, você ter que passar por toda a transformação para se tornar uma pessoa melhor. Realmente sensacional, sem palavras. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui o que você acha deles e também faça alguma indicação aí pra mim ou até para as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo de outros livros que vocês leram também que acharam super interessantes. E claro, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse.